Olá, irmãos, da paz de Deus, Emerson Eliel aqui. Uma vez eu vi um vídeo online do irmão Salvador Bueno, da Água Rasa, e ele falou que os irmãos estavam sujeitos a errar ali no púlpito. E às vezes tinha até alguém dentro da igreja que estava procurando um erro deles para falar, mas que eles são homens falhos e estão sujeitos a errar. Isso acontece porque eu recebi um vídeo, eu vou colocar para vocês esse vídeo, e depois eu vou colocar um outro da forma correta, que é eu recebi um vídeo de um irmão aí, sobre o nosso irmão Cláudio Marsola. Então vou estar mostrando para vocês. Essa questão de errar em púlpito, hoje mesmo eu recebi comentários, é tanto comentário no meu canal que às vezes não dá para responder, mas eu recebi um comentário falando assim: ah, você não crê na revelação da palavra. Eu falei assim: eu creio na revelação na palavra, não da palavra. A palavra já foi revelada, está nas escrituras, é a Bíblia Sagrada. Mas Deus pode usar alguém durante a palavra, durante a ministração ali daquele texto que ele escolheu, porque às vezes é escolhido, sim, porque na minha região mesmo, muitas vezes eu vim de púlpito assim, ler 3 ou 4 livros somente, repetia sempre, não era explanado todas as escrituras. Que palavra de Deus revelada é essa, se tem tanta coisa para falar, tanta coisa. A palavra de Deus ela é rica, riquíssima, as escrituras é rica. Então a falta do entendimento, do conhecimento faz com que fica alguns ali 2 ou 3 textos só. Mas tem a revelação na palavra. Deus usa o servo de Deus que está lá em cima para falar alguma coisa para alguém. Essa profecia ela acontece muitas vezes. Pela fé daquele que às vezes não consegue buscar na casa, ler as escrituras, orar, pedir para Deus uma direção. E às vezes ele vai na igreja, ele está ali tão perdido no seu dia a dia que acaba nas escrituras que está sendo até lido ali, Deus falando com ele. E tanto que o homem erra lá de cima que quantas vezes eu não ouvi falar assim, aqui dentro tem gente que já cheira defunto, estão esquentando o banco, sabe, aquele culto pesado. Tem regiões que a igreja está ficando pouca gente, pouquíssimos, né? Até porque se toda a palavra é revelada, por que as pessoas buscam pregadores melhor? Alguns que falam, explicando as escrituras, falam, ah, que culto é cansativo, que culto que dá sono. Eu gosto de barulho, né? Daqueles que prega e pula e fala e bênção e taca a mão na cara, e aquela pulação no púlpito, aquele barulho no microfone, gritando no microfone. Então, ele me disse, você não acredita na revelação da palavra, mas por que tem tudo isso? Tem essas preferências de quem vai pregar, lota uma igreja quando sabe que vai alguém lá. Se é tudo revelado, vai na sua comum e ouve a palavra falar com você pelas escrituras. Seu irmão às vezes não sabe nem ler direito as escrituras, mas ele tem um coração bom, virtude dentro de si, amor, bondade. Deus usa ele para ministrar aquela palavra. E outros vai atrás daquele, de todo o movimento, todo o barulho. Que aliás a congregação não mexeu com isso, está mexendo com os músicos, mas sabe que tem esse tipo de coisa. Nos cultos online não. São todos policiados, aliás, tem até as pessoas certas que levantam lá na frente, não é? Qualquer outro, eu tenho muitos irmãos com dom aí, mas não sei o que acontece, não aparece no culto online. E tantas outras coisas que eu já ouvi de púlpito, pessoas buscar casamento. Se fosse tudo de Deus, por que a congregação proibiu falar sobre buscar casamento? Pecador de morte, está aqui dentro. Foi tudo proibido pelo braço. Por que tem esse controle se sempre foi tudo revelado? Fala aí pode comentar de novo aí se quiser. Eu sei que vai tirar alguma coisa aí, não sei, uma ilusão. Mas Deus revela, às vezes, na palavra, como eu já falei, para aquele servo de Deus, alguma coisa. Aliás, essa questão de casamentos, quantos aí, não buscaram a palavra e teve todo aquele alvoroço numa cidade pequena, por exemplo, até mesmo quem ministrou a palavra, falou glória a Deus, não sei o que, depois do culto, com o irmão ali, e aí ele foi lá e casou, durou o casamento 3 ou 4 meses. Que é que Deus dirige a vida por ele, dirige tudo que ele vai fazer. Deus criou o homem, para ter o discernimento, ele vai, namora uma pessoa ali na igreja e de repente ele
vê que está indo tudo bem, conheceu a pessoa e resolve casar. Então Deus guia a pessoa na vida, mas Ele não vai ficar dirigindo o tempo todo, buscar uma palavra para poder casar, se Deus já fez o homem e a mulher para que isso ocorra, para ocorra a união. Então é durante o namoro que se conhece, por isso que foi tirado esse negócio de buscar a palavra para casamento. E nem é para estar falando tanto assim, os irmãos veem que foi cortado muito isso nas pregações. Sobre esse, né, eu sei que o povo vai ficar muito chateado, eu gosto muito assim das mudanças que o irmão Cláudio Marsola fez na congregação, são coisas incríveis para a nossa época, né? O pessoal tá aí muito falando que a obra de Deus não muda, que não sei o quê, porque pensa na obra de Deus a igreja, mas mudou tanta coisa que foi o bem do evangelho. E foi por intermédio da presidente do irmão Cláudio Marsola. Mas teve uma situação a ser observada numa pregação que me mandaram aí, como eu estava falando, que ele fala sobre as obras, as boas obras. Ele fala que a gente não faz pela pessoa, por uma pessoa, não faz boas obras para ninguém, faz por nós mesmos. Veja bem aquelas passagens, às vezes aquelas cenas que a gente vê em filme, da pessoa ajudando a senhorinha a atravessar a rua. Ele vê a necessidade de alguém ajudar ela, ele fala assim: meu Deus, aquela senhora precisa de ajuda. Já sai no coração dele aquele sentimento de amor fraterno, aquele sentimento de uma necessidade de ajudar o próximo. Ele vai lá correndo e tenta ajudar ela a atravessar a rua. Ele fez para a pessoa. Ele fez para aquela pessoa isso, a obra de amor, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca, saiu dele mesmo, esse amor para com a pessoa. E o outro já vai olhar, pela forma que o irmão Cláudio falou, ele vai olhar e falar assim: nossa, eu tenho que ir lá ajudar ela. Será que eu vou? Ah, eu vou, porque senão eu não vou ser salvo. Veja bem a diferença. Em Efésios 2:10 fala: porque somos criação de Deus, realizados em Jesus Cristo para boas obras que Ele já preparou de antemão para andarmos nela. Ou seja, Deus preparou tudo, criou tudo, todos os dias, as coisas boas, as coisas ruins que acontecem. Então foi tudo preparado por Deus, uma escolha de cada um. E as boas obras são realizadas por Jesus Cristo, porque esse amor que nos salvou, por sentirmos salvos, é que nós fazemos boas obras. É diferente de fazer boas obras para ser salvo ou para juntar alguma coisa. Em Tiago 2:24 fala da pessoa ser justificada pelas obras e não pela fé, porque a fé sem obra ela é morta. De fato, isso quer dizer que se você fala que tem fé, mas não tem boas obras, é uma fé morta, porque não é uma fé verdadeira. Falta ali o amor. Você não produz nada. Que salvação que foi essa? Que regeneração pela fé foi essa? Assim, não produziu nada, não aconteceu nada. Essa é uma avaliação, né, vinda do Senhor, porque obviamente Ele já falou também na carta aos Coríntios que mesmo que eu tivesse fé de mover uma montanha, mudar a montanha de lugar, mas não tivesse amor, de nada adiantaria. A fé verdadeira, ela produz automaticamente bons frutos. Sai automático da pessoa. É igual eu falei sobre a senhorinha, sai do coração dele. Não faz em troco de salvação. Uma pessoa que vai e faz algum bem na igreja, né, ajuda lá, põe dinheiro na igreja, troco de salvação. Né, isso tem que sair dele, fazer de coração. Se uma pessoa ajuda lá numa construção da igreja, numa limpeza da igreja, achando que está... Mas no seu dia a dia ali, com a família ou com o outro, é negação desse amor verdadeiro. Sem o amor verdadeiro fica igual a outras religiões. Tem religiões aí de adoração a ídolos, por exemplo, que ele produz boas ações. Você fazer alguma coisa, né, por boa ação na sociedade, vou fazer uma boa ação. Já vi pessoas com condições aí de ajudar uma pessoa, tal, até o poder na mão delas, que é às vezes no trabalho, até o poder está na mão dele, de ajudar alguma coisa, e ele não faz. Ele às vezes muitas pessoas pregam gratidão, pregam aquele amor todo, mas as ações são outras. E às vezes são ações boas, né, para benefício próprio, para mostrar para alguém. Por isso tem a demonstração do bom samaritano. Essas são as diferenças. Veja que nessa pregação eu vou mostrar o vídeo agora para vocês. Não vão achar ruim comigo, porque eu sei que vai entrar numa outra questão aí que vai falar sobre alguém uma outra igreja que recebe salário,
Tem algumas coisas, por exemplo, que eu não... Tem algumas coisas que eu não concordo, da presbiteriana, por exemplo. A visão de trindade, sobre a trindade, e outras questões ali, sobre o batismo de crianças, em algum caso. Mas, assim, são diferenças que tem numa e tem na outra, coisas que as outras vão ver na congregação também, e vai ver essa diferença. Então eu estou querendo falar aqui, pregar sobre Jesus Cristo, por isso eu vou usar esse exemplo, do irmão Cláudio Marsola, e depois, no próximo vídeo eu vou estar falando também dessas questões de pagamento de salário, porque tem o cartão corporativo da congregação que o pessoal tá usando para falar, e a gente vai falar sobre essa questão do salário pago a pastores e alguns que na congregação faz pelo ego também, né? Também não visita ninguém, só o negócio é atender culto pelo cargo que está ali. Enfim, veja essa pregação do irmão Cláudio que me mandaram e essa outra do Hernandes Dias Lopes falando sobre boas obras. Até o próximo vídeo, irmãos. Inscreve no canal, peço que inscreva no canal, irmãos, e coloca aí o sininho para ativar as notificações. Essa caminhada que eu estou fazendo, estou sofrendo um tipo de perseguição que os irmãos não fazem ideia, não é nem dos comentários. Comentário vai ter sempre mesmo. Mas eu percebi uma guerra espiritual, uma batalha ultimamente que está muito forte na minha vida, nessa caminhada que eu entrei. Não está sendo fácil, irmãos. Não está sendo fácil. Mas eu percebi que é porque eu estou do lado certo. Deus abençoe a todos. Fique com a gente. Até o próximo vídeo, irmãos. Tudo que se faz está acumulado para com Deus. Ninguém faz nada para si, nada para os outros. Faz tudo para si. Quem quer ter riqueza, invista em Deus. Quem quer ter riqueza, invista em Deus. Quem quiser ser abençoado, invista em Deus. Que a palavra fala, no dia da ressurreição, apareceremos. Duas ressurreições, uma para a condenação e outra para a vida eterna. Então quem tem boas obras, vida eterna. Quem não tem, cadê as tuas obras? Está minguadinha. Cadê as tuas obras? Está minguadinha. Não tem nada? Então não vai ter nada para receber. Então não vai ter nada para receber. Então temos que colaborar com Deus, na obra de Deus, que é benefício para nós mesmos. Essa é a igreja de Deus. Salva não pelas obras, mas para as obras. Estas obras são preparadas de antemão para andarmos nelas. Ou seja, tudo provém de Deus, irmãos. Tudo foi planejado por Deus. É Deus quem planejou a sua salvação, é Deus quem executou a sua salvação, é Deus quem consuma a sua salvação, é Deus quem salvou você, não pelas obras, mas para as obras, e Ele já preparou de antemão para que você ande por esse caminho, mostrando ao mundo que você foi salvo pela fé. E a evidência disso é que você pratica boas obras.